Ora viva, seja bem-vindo ao programa Defesa do Consumidor. Este é o primeiro programa do mês de junho, um mês marcado por importantes celebrações ligadas à sustentabilidade, à saúde e à preservação do nosso planeta. Junho assinala o Dia Mundial do Meio Ambiente, a promoção da alimentação saudável, da gastronomia sustentável e ainda o Dia Mundial dos Oceanos. Temas que nos convidam à reflexão sobre os nossos hábitos de consumo e o impacto das nossas escolhas no meio ambiente e na qualidade de vida. Ao longo deste programa, vamos abordar questões importantes para os consumidores, sempre com o objetivo de informar, orientar e contribuir para uma sociedade mais responsável, sustentável e justa para todos, reafirmando o compromisso de continuar a defender os direitos e os interesses dos consumidores cabo-verdianos, promovendo informação, educação e cidadania consciente. Fique conosco, informe-se e marque a diferença. Seguimos com o anúncio dos títulos em destaque nesta edição do programa Defesa do Consumidor. No âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, conversamos com a secretária executiva da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas. A DECO realiza palestra destinada aos alunos do curso de Direito da Universidade Lusófona em São Vicente. Em informação jurídica, a jurista Dirlene Miranda vai nos esclarecer se expor publicamente um consumidor por causa de dívidas constitui dano moral. Em mitos ou verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. No Minuto do Consumidor, vamos entender o que significa boa-fé nas relações de consumo. A DECO responde a um consumidor que efetuou o pagamento do aluguer de uma viatura, mas foi-lhe entregue outra diferente daquela que foi combinada e ainda foi-lhe exigido um novo pagamento para alugar a viatura disponível com a promessa de reembolso do valor inicialmente pago, mas este ainda não foi efetuado. Educação Financeira reafirma a importância de ensinar às crianças o valor do dinheiro desde cedo. Em Consumo Consciente, Kathleen Silva aponta ações para cuidar do planeta no Dia Mundial do Meio Ambiente. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento dos temas anunciados. O consumo do tabaco continua associado a várias doenças crônicas e é considerado um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diferentes tipos de cancro. Assinalou-se a 31 de maio o Dia Mundial Sem Tabaco, uma data que pretende sensibilizar a população para os impactos do tabaco na saúde dos consumidores, das famílias e de toda a sociedade. Este ano, o Dia Mundial Sem Tabaco é celebrado sob o lema Desmascarando o apelo, combatendo a dependência em nicotina e tabaco. No âmbito desta data, conversamos com a secretária executiva da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas, Raquel Lopes, sobre as ações que têm sido desenvolvidas no país para reduzir o consumo do tabaco e reforçar a prevenção, sobretudo entre os jovens. Senhora Raquel Lopes, tendo em conta a comemoração do Dia Mundial Sem Tabaco no dia 31 de maio, o lema deste ano nos diz Desmascarando o apelo, combatendo a dependência em nicotina e tabaco. O que esse lema pretende realmente transmitir à sociedade? O lema Desmascarando o apelo, indústria do tabaco, ele está fazendo de facto um apelo à sociedade, principalmente a jovens e crianças. Que apelo é esse? É para consumo de substâncias que têm nicotina e que têm todos os produtos do tabaco. Por quê? Porque a indústria do tabaco ele está a perder consumidores. Ele está a perceber que ele está a perder consumidores do tabaco convencional, que é o tabaco que não te chama cigarro. Então, claro, a indústria está a espiar outras formas de manter seu negócio, de manter pessoas dependentes, para poder manter seu negócio. Aí ele está a fazer um apelo para jovens e para crianças para consumir produtos que têm nicotina para poder ficar dependente. Então, a OMS também esse ano, que é esse lema, que é continuidade do ano passado, onde é que ele está continua, porque no ano passado era desmascarando a indústria do tabaco. Este ano, desmascarando o apelo, ou seja, continuidade do ano passado. Lá onde é que a indústria está a investir fortemente para ter independentes, também a OMS está a investir, que é para poder mostrar o que é verdade. Não desmascara,
O que é aquele apelo que a indústria te fazer? Crianças, através do quê? Através de novos produtos. Não aquele cigarro que conchite convencionalmente, mas através de xixa, de cigarros eletrônicos, sacos de nicotina, ou seja, outros produtos onde é que também tem nicotina. Que papel tem desempenhado a Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas no acompanhamento e tratamento de pessoas afetadas pela dependência do tabaco e também de outras substâncias? A Comissão tem 2 comunidades terapêuticas sob a sua tutela, Comunidade Terapêutica de Granja São Filipe e Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha. Tem desempenhado um papel extremamente importante, por quê? Porque as pessoas que têm dependência não estão à deriva, não estão sem acompanhamento, sem tratamento. Portanto, as pessoas que já têm dependência do tabaco, de drogas ilícitas e também do álcool, têm suporte, têm tratamento, um tratamento de internamento. Portanto, as comunidades têm desempenhado um papel importante. Mas também nós temos tratamento, e é bom dizer aqui, nós temos tratamento nas delegacias e nos centros de saúde, que nós chamamos de tratamento ambulatorial, que é extremamente importante. Não é toda a gente que vai para as comunidades terapêuticas. Não é toda a gente que tem necessidade de tratar-se numa comunidade terapêutica, porque também há disponível nos centros de saúde e nas delegacias de saúde pessoas preparadas, psicólogos, assistentes sociais e médicos, para também acompanhar as pessoas com dependência. Qual é o impacto que o consumo do tabaco pode ter na saúde, na vida financeira e económica dos consumidores, dos dependentes, e também das próprias famílias desses mesmos dependentes? O impacto é enorme. Primeiro começa pela dependência, não é? A pessoa, antes é bom dizer que a nicotina é uma das substâncias mais difíceis de abandonar. É uma das substâncias que causa uma grande dependência no sistema nervoso central do ser humano. Portanto, começa-se pela dependência. O tabaco, claro, traz outras comorbidades, outras doenças associadas, contribui para várias outras doenças, cancros, por exemplo, não só do pulmão, não só da garganta e da língua, mas também de outros cancros. O tabaco contribui também para a diminuição da imunidade das pessoas, não é? Ou seja, o tabaco contribui para várias outras patologias, outras doenças. Então, começa-se na saúde. Nas famílias, na vida financeira das famílias. E também um outro aspecto importante é que a questão do fumo passivo. O que é o fumo passivo? É a pessoa que não fuma, que não usa o tabaco, mas sofre as consequências porque tem um familiar perto que fuma. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. A pessoa que está perto de alguém que fuma, o seu organismo também é afetado pelo fumo passivo, porque este fumo não passa pelo filtro, tem no cigarro, por exemplo, mas vai diretamente para o nariz ou a boca da pessoa. O nariz, neste caso, não é? Nem tem o filtro, portanto, a pessoa é afetada da mesma forma. Crianças, adultos, aliás, o estudo recente que nós temos, feito em 2023, nos diz que 13,8% de crianças de 13 aos 15 anos sofrem de fumo passivo. Repara, os pais fumam, ou avós, fumam perto dessas crianças. Esse é um estudo bem recente que foi feito em Cabo Verde. Então, para nós percebermos que também há um grande efeito na família, na saúde e também na vida financeira. A pessoa, para sustentar a dependência, tem que comprar, tem que continuar a comprar. Ou seja cigarro, seja xixa, seja cigarro eletrônico. Então, portanto, afeta toda a nossa sociedade de várias formas. Quando falamos do tabaco, estamos convictos de que a prevenção é o caminho mais importante. Como é que a Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas tem trabalhado com as escolas, famílias e instituições sociais também para evitar que mais pessoas entrem por esse mundo do tabaco? Primeiramente, é bom dizer aqui que Cabo Verde assinou um protocolo, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da OMS, desde 2005. Nós somos membros dessa convenção, desse tratado internacional. E esta convenção tem medidas muito importantes que Cabo Verde assinou. Uma das medidas, por exemplo, uma das formas que nós temos trabalhado e que nós consideramos uma medida de prevenção é a lei do tabaco.
A lei do tabaco foi atualizada, portanto, temos uma nova lei que tem medidas excelentes que podem contribuir para a prevenção. Outras ações de prevenção que nós temos tido, nós temos feito, além de ações de sensibilização em todo o país, porque depois desse estudo de 2023, nós traçamos um plano de ação. Então, nós cumprimos este plano de ação, que foi cumprido no ano passado, de agosto a dezembro, onde nós estivemos em todas as ilhas de Cabo Verde fazendo ações de sensibilização para o não consumo do tabaco. Mas também nós investimos. No ano passado, nós fizemos na cidade da Praia e pretendemos fazer em todas as ilhas de Cabo Verde ações de formação para monitor de centros de acolhimento infantil. Demos formação de prevenção não só do tabaco, mas de todas as substâncias, de todas as drogas. Demos formação para esses monitores. Na ilha de São Nicolau, no mês de outubro, demos esta mesma formação para professores de jardim infantil. E nós pretendemos fazer em todos os concelhos. Também demos formação para entidades fiscalizadoras, para que cumpram o seu papel de fiscalização e fazer cumprir a lei, a nova lei do tabaco. Então nós demos formação para a Polícia Nacional, Polícia Municipal, IGAI, ERIS, ou seja, todas as instituições, as entidades fiscalizadoras que estão incluídas como entidades que têm competência na fiscalização da lei do tabaco. Portanto, essas são algumas medidas que nós temos tomado e que têm surtido bastante efeito. Além disso, também nós temos utilizado muito das redes sociais para trabalhar, incentivar os jovens a não fazerem o consumo, não só jovens, o consumo do tabaco. Enquanto diretora da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas, considera que a sociedade e os consumidores estão suficientemente informados sobre os riscos e os malefícios do tabaco e de outros produtos que contêm nicotina, como os cigarros eletrónicos hoje em dia? Eu considero que estamos a fazer um bom caminho. Cabo Verde está a fazer um bom caminho neste sentido, porque se viermos comparar de 3 anos, 4 anos atrás, 5 anos atrás, tínhamos muito menos informação do que temos agora dos malefícios dos produtos que contêm nicotina. É natural que ainda toda a sociedade não esteja suficientemente informada, é preciso darmos continuidade, mas também é preciso dizer que é um trabalho que não é só da Comissão, é um trabalho de todos os setores. Nós temos um Conselho Intersectorial, que é um dos nossos órgãos, e este Conselho integra vários ministérios. Integra instituições religiosas, integra instituições não governamentais. Então, é um trabalho que tem que ser feito por todos os setores. Entretanto, se eu vier fazer uma comparação, eu considero que sim, que cada vez mais a sociedade está a ter conhecimento de que, principalmente xixa, cigarros eletrónicos, que a indústria querer enganar, digamos assim, que não há problema usar o cigarro eletrônico, não há problema usar xixa, não é? Xixa não causa dependência, até parece que é moda, mas nós estamos neste papel árduo de desmistificar, de facto desmascarar essas mentiras para que a nossa sociedade fique protegida cada vez mais. E para que a sociedade fique protegida cada vez mais, que estratégias de prevenção e educação do consumidor a senhora enquanto considera serem necessárias para reduzir o início do consumo e os casos de dependência que registram-se no país? Eu penso que, pegando nesta lei, a lei é vasta, a lei é robusta, pegando nesta lei, e se toda a sociedade colaborar, por exemplo, a DECO é um grande parceiro que pode aproveitar desta lei, fazer o seu papel, não é? Que tem feito muito bem, mas pegar desta lei e contribuir, associar assim à Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas para que seja uma estratégia de prevenção, fazer valer a lei. Uma outra estratégia está sendo vendido em vários pontos do nosso país, por exemplo, nas lojas chinesas, produtos emergentes do tabaco, xixa e cigarros eletrónicos, não é? As entidades fiscalizadoras fazendo esse trabalho, e já temos resultados. Na praia, por exemplo, quando nós demos esta formação para as entidades fiscalizadoras, logo no dia seguinte, em cima do platô, foi feita uma ronda e conseguiram apreender vários produtos nessas lojas chinesas. Nós temos 2 linhas
SOS. 825-25, 825-27, que são linhas anónimas que as pessoas podem utilizar, toda a sociedade pode utilizar para fazer denúncias, não é? Portanto, primeiro é pegar da lei e basear na lei, estudar a lei e fazer com que a lei seja aplicada. Portanto, cada cidadão, todos nós podemos trabalhar na prevenção, não é? Porque temos várias formas de fazer a prevenção. Eu costumo dizer que cada um é um fiscalizador. O que falta muitas vezes é tomar essa consciência. As pessoas muitas vezes não tomam essa consciência. Eu também faço parte desta sociedade. As consequências vão recair também sobre mim, sobre os meus filhos, sobre os meus netos. Então, termos este papel mais atento de que somos todos fiscalizadores e temos sempre algo a contribuir para a prevenção. Que mensagem deixaria a sociedade cabo-verdiana acerca da comemoração do Dia Mundial Sem Tabaco? Acho que a mensagem mais importante, que para mim neste momento é mais importante, é dizer à nossa sociedade que xixa, cigarros eletrónicos e outros produtos sacos de nicotina e por aí fora, tem nicotina e vários outros produtos que fazem mal à saúde, causam dependência, sim. Então, eu faço este apelo a toda a nossa sociedade. Desmascaremos, de facto, esta mentira de que não faz mal, de que não causa dependência, por não ser um cigarro que tem fumaça, não faz mal. Não, vamos acabar com esta mentira. Vamos unir e, cada vez mais, acabar. Não só no dia 31, é todos os dias. Eu deixo esse apelo a toda a sociedade cabo-verdiana. Vamos assumir esta posição de ser também, eu faço parte, eu posso fazer alguma coisa. Enquadrado nas comemorações do 28º aniversário da ADECO, a Associação para a Defesa do Consumidor promoveu no dia 26 de maio uma palestra dedicada aos alunos do curso de Direito da Universidade Lusófona de Cabo Verde, em São Vicente. No âmbito das comemorações do seu 28º aniversário, a Associação para a Defesa do Consumidor promoveu no dia 26 de maio uma palestra dirigida aos estudantes do curso de Direito da Universidade Lusófona de Cabo Verde, em São Vicente. A atividade contou com a participação de estudantes e professores da instituição, proporcionando um espaço de reflexão e partilha de conhecimentos sobre a proteção dos consumidores. A palestra foi dirigida pela jurista da ADECO, Dirlene Miranda, e pela presidente da mesa da Assembleia, Eneida Lopes, que conduziram os debates em torno dos direitos e deveres dos consumidores, destacando a importância da informação e da educação para uma cidadania mais consciente nas relações de consumo. Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre situações frequentes de conflito entre consumidores e fornecedores de bens e serviços, além de receber orientações sobre os procedimentos adequados em casos de reclamações e os mecanismos disponíveis para denúncia e resolução de problemas ligados ao consumo. Na visão da ADECO, ações como esta fortalecem a consciencialização sobre os direitos dos consumidores e incentivam uma participação mais ativa dos jovens na vida cívica. Estas iniciativas continuarão a ser promovidas junto das escolas, universidades e da comunidade, visando a construção de uma sociedade mais informada, responsável e consciente nas suas relações de consumo. Em informação jurídica, a jurista Dirlene Miranda vai nos esclarecer se expor publicamente um consumidor endividado pode constituir dano moral no ordenamento jurídico cabo-verdiano. Fique atento e conheça a resposta. A exposição pública de um consumidor endividado pode constituir dano moral no ordenamento jurídico cabo-verdiano, sobretudo quando a cobrança da dívida é feita de forma humilhante, abusiva ou constrangedora. Embora o credor tenha o direito de exigir o pagamento da dívida, esse direito
deve ser exercido com respeito pela dignidade, honra e privacidade do consumidor, não sendo permitidas práticas que causem vergonha pública ou afetem a reputação da pessoa. A Constituição da República protege direitos fundamentais como o direito ao bom nome, à honra, à imagem, à reserva da vida privada e à dignidade da pessoa humana. Esses direitos devem ser respeitados em todas as relações jurídicas, incluindo as relações de consumo e de crédito. Por essa razão, a existência de uma dívida não autoriza o credor a expor o consumidor ao ridículo, à vergonha pública ou a situações de constrangimento perante terceiros. Da mesma forma, o Código Civil prevê que quem causar prejuízos a outra pessoa através de uma conduta ilícita pode ser obrigado a indemnizar os danos causados. Entre esses danos, encontra-se os danos morais, também designados danos não patrimoniais, que abrangem sofrimento psicológico, humilhação, angústia, abalo emocional, perda de tranquilidade e lesão na reputação ou imagem social do consumidor. No âmbito das relações de consumo, a Lei de Defesa do Consumidor reforça igualmente a proteção da dignidade e dos interesses econômicos e sociais do consumidor, impondo aos fornecedores e prestadores de serviços deveres de boa-fé, transparência e respeito pelos direitos do consumidor. Dessa forma, métodos de cobrança agressivos ou vexatórios são incompatíveis com os princípios que regem as relações de consumo. Podem, portanto, configurar práticas abusivas, situações como a divulgação pública da dívida, a exposição do nome do consumidor em locais acessíveis ao público, contatos insistentes e intimidatórios, ameaças, utilização da linguagem ofensiva ou ainda o contacto com familiares, vizinhos ou colegas de trabalho com o objetivo de pressionar o pagamento. Tais comportamentos podem afetar diretamente a imagem, a reputação e o equilíbrio emocional do consumidor, ultrapassando os limites legítimos da cobrança. Pode referir que a cobrança de dívidas deve ocorrer pelos meios legalmente previstos, nomeadamente através de interpelações formais ou recurso aos tribunais, não sendo admissível a utilização de mecanismos de pressão que atentem contra os direitos fundamentais do consumidor. O exercício abusivo de um direito, ainda que relacionado com uma dívida efetivamente existente, pode tornar ilícita a conduta do credor e fundamentar a obrigação de reparar os danos causados. Embora o credor tenha o direito de cobrar a dívida, esse direito deve ser exercido com respeito pela dignidade, honra e privacidade do consumidor. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO é uma autoridade. O que acha é mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se,
Porque consumidores somos todos nós. Nas relações de consumo, a boa-fé exige que consumidores e fornecedores hajam com lealdade, honestidade e cooperação mútua. Esse princípio impede abusos e garante que o contrato seja justo desde a oferta até o pós-venda, independentemente da intenção inicial das partes. Hoje, no Minuto do Consumidor, Walter Delgado vai nos esclarecer o que significa boa-fé nas relações de consumo. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao Minuto do Consumidor. Tem conhecimento do que é ter boa-fé nas relações de consumo? Pois bem, a boa-fé nas relações de consumo é um princípio fundamental que orienta o comportamento tanto do fornecedor como do consumidor, exigindo uma atuação honesta, leal, transparente e correta em todas as fases da relação contratual, desde a negociação até a execução e eventual resolução de conflitos. De acordo com a Lei da Defesa do Consumidor, este princípio significa que o fornecedor de bens ou serviços deve agir de forma clara e verdadeira, fornecendo todas as informações relevantes sobre o produto ou serviço, sem omissões, enganos ou práticas que possam induzir o consumidor em erro. Por exemplo, o preço, as características do serviço, os prazos e as condições devem ser apresentadas de forma compreensível e sem ambiguidades. A boa-fé também obriga o fornecedor a cumprir exatamente o que foi prometido ou contratado. Isso inclui respeitar prazos de entrega, garantir a qualidade do serviço ou produto e não alterar unilateralmente as condições acordadas, salvo em situações legalmente justificadas e devidamente comunicadas ao consumidor. Qualquer comportamento que crie expectativas falsas ou prejudique o consumidor pode ser considerado violação deste princípio. Por outro lado, o consumidor deve agir de boa-fé, cumprindo as suas obrigações contratuais, como o pagamento do preço acordado e o uso correto do produto ou serviço. A relação de consumo deve, assim, basear-se no equilíbrio de direitos e deveres entre ambas as partes, promovendo confiança e segurança jurídica. Em termos práticos, a boa-fé serve como uma regra de conduta que impede abusos, comportamentos desleais ou aproveitamento indevido de uma posição mais forte na relação do consumo. Sempre que este princípio é violado, podem surgir consequências jurídicas, incluindo o direito do consumidor a reclamar, exigir o cumprimento do contrato ou pedir indemnização por danos sofridos. Um consumidor efetuou o pagamento da taxa de aluguer de uma viatura, mas foi-lhe entregue outra diferente daquela que foi combinada e ainda exigiram um pagamento da taxa de aluguer correspondente à viatura disponível, com promessa de reembolso do valor inicialmente pago. Passados 45 dias, o reembolso ainda não foi efetuado. Como é que o consumidor pode proceder para reaver o montante? A DECO responde com a jurista Dirlene Miranda. A situação apresentada configura, em princípio, um incumprimento contratual e uma violação dos direitos do consumidor previstos na legislação cabo-verdiana. Ao efetuar o pagamento de uma determinada viatura para aluguer, o consumidor cria uma legítima expectativa de receber exatamente o serviço contratado, cabendo ao fornecedor cumprir as condições acordadas. Quando é disponibilizada uma viatura diferente e o consumidor é obrigado a efetuar um novo pagamento correspondente à viatura para aceder ao serviço, fica a empresa obrigada a restituir o valor anteriormente pago e deve proceder ao respectivo reembolso dentro de um prazo razoável. A Lei de Defesa do Consumidor garante a proteção dos interesses econômicos do consumidor, impondo aos fornecedores deveres de boa-fé, lealdade e transparência nas relações de consumo. Assim, a não devolução do montante após 45 dias pode ser entendida como incumprimento das obrigações assumidas pela empresa, conferindo ao consumidor
o direito de exigir formalmente a restituição do valor pago. Para reaver o montante, recomenda-se que o consumidor reúna todos os comprovativos relevantes, nomeadamente recibos, comprovativos de pagamento, reservas, mensagens ou qualquer comunicação onde a empresa reconheça a obrigação de reembolso. Deverá igualmente apresentar reclamação formal escrita junto da empresa, solicitando a devolução do valor num prazo razoável. Caso a situação persista, poderá recorrer ao livro de reclamações e apresentar denúncia junto da ADEC ou à Inspeção Geral das Atividades Econômicas, sem prejuízo da possibilidade de recurso às vias judiciais para cobrança coerciva do montante devido. Num mundo marcado pelo consumo imediato e pelos constantes apelos de publicidade, ensinar as crianças a compreender o valor do dinheiro tornou-se um desafio cada vez mais importante. Mais do que oferecer presentes, o Dia das Crianças pode ser também um momento de aprendizagem, responsabilidade e construção de hábitos para o futuro. Em Educação Financeira, Herman Freire fala-nos sobre a importância de ensinar às crianças desde cedo princípios como poupança, equilíbrio e consumo consciente. Ensinar desde cedo o valor do dinheiro. O Dia das Crianças é uma data marcada pela celebração da infância, da alegria, do carinho, dedicado aos mais pequenos. Para além dos momentos de diversão, presentes e convivência familiar, esta ocasião também representa uma excelente oportunidade para promover valores importantes relacionados com a educação financeira. Ensinar crianças a compreender o valor do dinheiro desde cedo contribui para a formação de adultos mais conscientes, responsáveis e preparados para gerir os seus recursos no futuro. A educação financeira infantil não significa retirar a inocência da infância nem transformar crianças em adultos precoces. Pelo contrário, trata-se de introduzir de forma simples e adequada à idade noções básicas sobre responsabilidade, escolha, organização e consumo consciente. As crianças aprendem muito através da observação e das experiências do cotidiano, especialmente dentro da família. Um dos primeiros ensinamentos importantes é mostrar que o dinheiro é resultado de trabalho, esforço e dedicação. Quando a criança compreende que os recursos não surgem de forma automática, passam a valorizar mais aquilo que possui e desenvolve maior consciência sobre desperdício e consumo excessivo. O Dia das Crianças, muitas vezes associado ao consumo de brinquedos, roupa e presentes, pode tornar-se um momento pedagógico para ensinar a diferença entre necessidade e desejo. Nem tudo o que quer precisa ser comprado imediatamente. Aprender a esperar, escolher e priorizar são competências fundamentais para a construção de hábitos financeiros saudáveis. Outro aspecto importante da educação financeira infantil é o incentivo à poupança. Pequenas práticas como guardar moedas num cofre ou reservar parte da mesada para objetivos futuros ajudam a desenvolver disciplina e visão de longo prazo. A criança aprende que poupar não significa deixar de aproveitar a vida, mas sim preparar-se para realizar objetivos de forma organizada. Além disso, envolver as crianças em pequenas decisões financeiras familiares podem fortalecer o sentido de responsabilidade. Comparar preços, elaborar lista de compras ou planear atividades simples ensina noções práticas de gestão financeira e de forma natural e educativa. A educação financeira também deve promover valores. O Dia das Crianças pode ser uma oportunidade para ensinar solidariedade, partilha e empatia. As crianças precisam compreender o que o verdadeiro valor das pessoas não está na quantidade de bens que possuem, mas nos princípios, relações e atitudes que constroem ao longo da vida. Num mundo cada vez mais influenciado pela publicidade, pelo consumo imediato, formar crianças financeiramente conscientes tornou-se um desafio importante para famílias, escola e sociedade. Quanto mais cedo forem desenvolvidos hábitos saudáveis, maiores são as probabilidade de construir adultos equilibrados financeiramente e menos vulneráveis ao endividamento e ao consumo impulsivo.
Em suma, o Dia das Crianças não deve ser apenas uma data de presentes, mas também um momento de aprendizagem e construção de valores. A educação financeira infantil é um investimento no futuro, que ajuda a formar cidadãos mais conscientes, organizados e preparados para tomar decisões responsáveis ao longo da vida. Ensinar uma criança a valorizar o dinheiro é, acima de tudo, ensinar-lhe autonomia, responsabilidade e equilíbrio para o futuro. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado a 5 de junho, é uma data para refletirmos sobre a importância de proteger o nosso planeta, preservar a natureza, reduzir a poluição e adotar hábitos sustentáveis são atitudes que fazem a diferença para um futuro mais saudável e equilibrado. Em Consumo Consciente, Kathleen Silva aponta ações práticas que todos podemos adotar para cuidar do planeta, tendo em conta o Dia Mundial do Meio Ambiente. Olá, consumidor consciente, saber é poder e por essa razão o Consumo Consciente está semanalmente na sua rádio porque o saber partilha-se. Todos os anos o calendário nos oferece datas que nos convidam à reflexão, mas poucas têm um impacto tão profundo quanto o Dia Mundial do Ambiente. Mais do que uma simples comemoração, este dia tornou-se um lembrete global de que as nossas ações, por menores que pareçam, têm consequências diretas para o planeta que nós habitamos. Em 2026, o Dia Mundial do Ambiente assume uma importância ainda maior. Vivemos numa era em que as mudanças climáticas, a poluição e a perda da biodiversidade deixaram de ser ameaças distantes e se tornaram realidades que afetam o nosso dia-a-dia. Da qualidade do ar ao acesso à água, tudo está interligado à forma como nós interagimos com o meio ambiente. O tema deste ano lembra-nos um desafio urgente: combater as alterações climáticas. E vamos então iniciar a nossa conversa, que trata-se de entender os problemas ambientais que enfrentamos atualmente e, acima de tudo, o que podemos fazer para cuidar do planeta e gerar mudanças reais. E quais são esses principais desafios que nós enfrentamos atualmente? Hoje, nós enfrentamos problemas ambientais sérios, como o aumento da temperatura global, a poluição do ar nas cidades, a escassez de água e o excesso de lixo plástico. Estes desafios exigem ação imediata, não apenas reflexão, caro ouvinte. E o que é que nós podemos fazer? Diante desta situação, estar informado já não basta. O verdadeiro desafio reside em como esse conhecimento se traduz em ações concretas. A transformação exige comprometimento em vários níveis, desde mudanças nos hábitos individuais até decisões estratégicas em empresas e políticas públicas. Reduzir o consumo desnecessário, escolher alternativas mais sustentáveis e exigir maior responsabilidade ambiental são passos fundamentais. Nesse sentido, o Dia Mundial do Ambiente nos confronta com uma realidade clara. As ações devem ir além da intenção e se tornarem parte do cotidiano. A mudança começa em pequenas atitudes, ouvinte. Costuma-se pensar que cuidar do meio ambiente exige esforços complexos ou mudanças radicais, mas a realidade é que pequenos ajustes em nossa rotina diária podem fazer uma diferença significativa a longo prazo. A chave está na consistência e na consciência com que tomamos essas decisões. Adotar hábitos mais responsáveis não precisa ser complicado. E aqui estão algumas ações concretas que podem ser facilmente integradas à sua rotina diária. Reduzir o uso de plástico, optar por sacos, bolsas reutilizáveis, evitar produtos descartáveis ajuda a reduzir significativamente a poluição. Reduzir também o consumo de água e energia. Pequenos gestos como fechar a torneira quando não estiver em uso ou consertar vazamentos podem economizar grandes quantidades de água ao longo do tempo e desligar os aparelhos, apagar a luz quando sair de um cômodo, ajuda a reduzir o impacto ambiental. Consuma também de forma responsável. Escolha produtos e práticas sustentáveis, pois priorizar marcas responsáveis e produtos duráveis não só reduz o impacto ambiental, como também promove um consumo mais consciente. E qual é o valor dessas ações que são tão pequenas? Embora essas medidas possam parecer simples, somados, o impacto é considerável. Quando muitas pessoas adotam hábitos semelhantes, o efeito se multiplica e gera mudanças visíveis no ambiente. Cuidar do ambiente não é um objetivo distante, mas uma prática diária, que começa com decisões pequenas, porém consistentes. Mas também quero destacar aqui a educação ambiental, que é fundamental. A educação é um dos pilares fundamentais, pois permite transformar informação em ação. Sem uma base sólida de conhecimento, é difícil gerar mudanças reais e sustentáveis ao longo do tempo. Então, hoje, entender como os ecossistemas funcionam, como as nossas decisões os impactam
e quais as consequências do consumo excessivo é mais importante do que nunca. A educação ambiental não apenas fornece informações, mas também molda o pensamento crítico, os valores e uma maior consciência ambiental. E por que é importante a educação ambiental? Incorporar a educação ambiental no dia-a-dia tem efeitos que vão muito além da aprendizagem teórica. O seu impacto se reflete na forma como as pessoas pensam, agem e tomam decisões. Quando a aprendizagem começa na infância, criam-se hábitos que podem ser mantidos ao longo da vida, formando gerações mais comprometidas com o meio ambiente. Ações como a redução do consumo ou o cuidado com os recursos naturais decorrem da compreensão da sua importância e integram-se naturalmente nas rotinas diárias. Isso nos permite questionar os modelos de consumo, analisar o impacto das decisões e optar por alternativas mais sustentáveis. A educação é um motor de mudança. Para além da sala de aula, a educação ambiental também se constrói em casa, ouvinte, no trabalho e na sociedade em geral. Cada conversa, cada conteúdo e cada experiência contribuem para moldar uma visão mais consciente do mundo, algo que assume ainda maior importância no contexto do Dia Mundial do Ambiente. Quando o conhecimento se transforma em ação, mudanças reais e sustentáveis são geradas ao longo do tempo. Não se trata apenas de saber, mas de aplicar o que você aprendeu no dia-a-dia, integrando práticas mais responsáveis em cada decisão. E a responsabilidade desta mudança é coletiva. Não é apenas responsabilidade dos governos ou das empresas. Todos nós temos um papel. Educar, informar e agir são passos essenciais para proteger o planeta. O Dia Mundial do Ambiente lembra-nos de uma verdade simples. Não existe futuro sem natureza. Cuidar do planeta não é uma opção, é uma necessidade. E começa hoje, com cada um de nós. Tenha uma boa semana. Eu volto aqui a 8 dias. Conhecer os seus direitos é fundamental para exigir que sejam respeitados no sistema de consumo. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Dirlene Miranda informa-nos sobre o direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços. O direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços consagrados na Lei da Defesa do Consumidor cabo-verdiano assegura ao consumidor a liberdade de decidir de forma consciente e informada quais produtos ou serviços deseja adquirir e a quem pretende comprá-los. Este direito garante que as decisões de consumo sejam tomadas com base em critérios de qualidade, quantidade e preço justo, protegendo o consumidor contra práticas comerciais abusivas, enganosas ou coercivas que limitem a sua liberdade de escolha. A lei estabelece ainda que nenhum consumidor pode ser obrigado a aceitar produtos ou serviços que não deseja, nem induzido a erro por meio da publicidade enganosa ou informações falsas. A par dessa liberdade, o consumidor tem o direito de exigir que os bens e serviços oferecidos no mercado apresentem condições adequadas de uso, segurança e durabilidade, bem como que os prestadores atuem com competência, transparência e responsabilidade. O direito à escolha está, portanto, intimamente ligado à garantia da qualidade, assegurando que as opções disponíveis sejam verdadeiras e viáveis. No entanto, o exercício desse direito traz consigo um dever correspondente, o dever da escolha consciente e responsável. Cabe ao consumidor adotar uma postura crítica, evitando compras impulsivas, desperdício e consumo excessivo e rejeitando práticas ilegais como a aquisição de produtos contrafeitos ou de origem duvidosa. A liberdade de escolha deve também refletir uma avaliação ética, social e ambiental, considerando o impacto das decisões de consumo na economia, na sociedade e no meio ambiente. Optar por produtos de origem comprovada e de qualidade certificada em detrimento de mercadorias piratas é um exemplo prático dessa responsabilidade. O direito à escolha e à qualidade dos bens e serviços representa um equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. O consumidor é um agente ativo na construção de um mercado mais justo e sustentável, contribuindo através de escolhas informadas e éticas para o fortalecimento da economia formal, o respeito pelas leis e a promoção de um consumo consciente e socialmente responsável.
E assim chegamos ao fim do programa de hoje, mas a ADECO continua disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 32 30 527 36 45, Cidade da Praia 971 38 74, SAL 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV, na TV Salwan e na televisão comunitária de Santa Maria, para além de escutar-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Gustavo Ramos e nos controlos técnicos Anselmo Araújo. Voltamos na próxima semana com mais temas que lhe dizem respeito.